Fala, míticos! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live retomando aqui nossas atividades. Hoje tem muita coisa para ser discutida, principalmente nessas últimas semanas, onde a gente teve diversos eventos aí, diversas implicações econômicas, diversas implicações políticas e tudo mais que vocês estão cansados de ver. Quero já adiantar, vocês fazem parte disso, fiquei muito feliz e agradecida. A gente chegou à marca de 100 míticos no YouTube. Por que é tão importante comemorar isso? Porque abrem novos horizontes, abrem novas perspectivas, novas opções dentro do canal. Então eu agradeço vocês e se você não se inscreveu, corre lá, ajuda a gente nesse projeto, tá bom? Guilherme vai entrar aqui com a gente. Guilherme, tudo bem? Tudo bom, Nathan? Tudo bem. Tudo certo, tirando toda essa dificuldade que a gente está tendo, né, Guilherme? Toda essa situação triste, né, que a gente está vivendo, essas implicações, essa política tão conturbada que a gente está tendo, né, nesses dias, principalmente na semana passada. Eu diria que foi aí um grande marco, né, Guilherme, dentro de tudo que aconteceu. E aí, vamos então, no tradicional, vamos comentar um pouquinho do econômico e acho que tem aí muito a ver com o político. Você vai muito bem conseguir fazer essa ponte, como sempre bem faz aqui com a gente. E bom a gente voltar, né? Bom a gente estar aqui de volta conversando com todos vocês. A gente já agradece aqui a participação de vocês. Então, para começar, a gente fechou a semana até no positivo, né? A gente teve um fechamento positivo na Bolsa de Valores, com 115 mil pontos, né? Mas por que isso, né? Por que a gente chegou no número positivo? Na verdade, foi porque tiveram diversas implicações desde a semana passada que levaram um nome importante, o nome de uma estatal muito importante, que vocês vão logo lembrar, foi justamente a Petrobras. Então, tudo começou com a demissão, né? Com o pedido de demissão na Petrobras, uma interferência do presidente Bolsonaro na Petrobras, o que levou a muitos e muitos investidores, inclusive as agências de risco como a Morgan Stanley, Credit Suisse, a pronunciarem, a divulgarem diversos relatórios mostrando que o alto grau de desconfiança dos investidores estrangeiros no Brasil. E o pior, né, ainda que o Brasil pode perder ainda mais fatia, né, de atração de investimentos estrangeiros se a gente continuar algumas medidas. Quais são elas? Interferências em agências, que foi justamente o caso da Petrobras, e eles destacaram isso com muita ênfase no relatório. Não ter uma agenda de vacinação, não atender uma agenda ambiental e não conseguir, né, não ter motivos, não conseguir angariar recursos para a retomada do investimento. Tudo isso só vai ser possível ainda se a gente conseguir colocar nos trilhos a agenda de reforma fiscal, que é essencial. Se vocês se lembrarem também, a gente teve a notícia de que não vai haver o reajuste do imposto de renda, que só para vocês terem ideia, no acumulado são 385%. O que significa? Vocês estão pagando 385% a mais dentro das faixas de renda, tá? Acumulado. Isso deveria ter sido desacumulado ao longo do tempo e não foi. E foi uma das promessas de Bolsonaro, mais uma daquelas que ele não cumpriu, né? Então a gente teve essa sinalização junto com os relatórios de risco, a gente teve essas diversas desaprovações e o mais grave para o resultado econômico, que a gente teve a divulgação, inclusive, do PIB, né, do final de 2020, que era uma das nossas preocupações, se vocês lembrarem lá atrás. Eu e o Guilherme ficávamos falando para vocês o tempo inteiro. Qual será o resultado do PIB, do nosso crescimento econômico, depois, né, pós-pandemia, capturando o efeito da pandemia. E essa semana também a gente teve esse resultado. Um resultado péssimo, aliás. A gente teve uma queda de 4,1%. Triste, né, se a gente olhar comparado com os outros países, né, claro que essa queda não é tão significativa, a gente teve, por exemplo, quedas de 9,9% na Inglaterra, quedas, né, de países que em situações normais não teriam esse tipo de queda,
e que assusta, né, se a gente só olhar esse número isoladamente, mas se a gente faz uma retrospectiva, faz um histórico, 9,9 para a Inglaterra não é nada, não é nada, no acumulado não foi nada, eles não perderam nada. Até porque, se vocês se lembrarem, a Inglaterra está em seguida, conseguiu aprovar o Brexit. E o Brexit vai ter implicações positivas em termos econômicos, não vamos discutir aqui a questão entre as pessoas poderem transitar, entre outras perspectivas aqui que o Guilherme consegue até falar melhor para vocês, mas do ponto de vista econômico, a Inglaterra consegue retomar aquela trajetória positiva de crescimento. Então, 9,9 para eles não foi nada. Eles fizeram muito bem, né, muito bem colocado o lockdown nos momentos ideais, conseguiram reduzir uma trajetória terrível e que para eles 2020 foi um ano perdido. 2021 não vai ser. Qual foi a perspectiva? O que esse 4,1 significa para o Brasil? Significa justamente que a gente fez medidas erradas, equivocadas, lentas, não investimos em vacinação e a gente não vai perder só 2020, a gente vai perder 2021, 22, 23, que no acumulado talvez isso passe os 9,9 que a Inglaterra perdeu em apenas um ano e talvez no ano seguinte, né, talvez o resultado aqui de 2021 seja positivo, né, seja positivo. E para a gente vai continuar sendo um número extremamente negativo, se vocês se lembrarem do nosso histórico do PIB. A gente já tinha deficiência, a gente já estava com o PIB caindo. E nesse meio tempo, justamente, vem a declaração de Paulo Guedes, antes da divulgação do PIB, que se não me engano foi na quarta-feira, isso mesmo, na quarta-feira a gente teve essa divulgação do resultado. O Paulo Guedes afirmou, apostaram, inclusive, fizeram uma aposta com direito a churrasco e tudo mais, cerveja, etc., no meio de uma pandemia, tá? De que a queda seria menor que 4%. Tá aí, vieram os números, uma queda de 4,1%. Além de não ser menor que 4%, foi 0,1 né, acima da perspectiva, acima da aposta dos ministros, né, que, inclusive do Paulo Guedes, que veio a público colocar isso. A queda foi tão brusca, para vocês terem ideia, que é a maior queda desde 1996, né, comparando a níveis como a gente teve perdas, né, econômicas com o confisco da poupança no Collor, com a crise da dívida externa. Então, é uma situação muito complicada e, somado a isso, a gente teve esse episódio da Petrobras, né? E eu queria até comentar, Guilherme, eu acho importante, isso me lembra muito, né, um ambiente, um cenário que a gente já viu, já vivenciou no ano de 2015, onde a gente teve uma interferência fortíssima a níveis de preço, né? Foi um dos motivos que levou, né, à queda da presidente Dilma. E, ao que parece agora, não surtiu tanto efeito, né, Guilherme? Parece que esse impeachment nunca sai, parece que o Bolsonaro está blindado com essas questões e o mercado financeiro, né, a economia não está vendo isso com bons olhos, né? E justamente, né, a gente teve, nesse meio tempo, entre a demissão do presidente da Petrobras, a gente teve um quinto aumento nos combustíveis, né? Então não bastava o acumulado, não bastava essa trajetória, a gente ainda teve diversos reajustes ao longo aí do caminho, acumulando, para vocês terem ideia, um aumento, né? Um aumento nos combustíveis de 33,9%. É muita coisa, né? Se a gente for somando tudo que está acontecendo, essa perspectiva do PIB de 4,1%, né, se manter-se até o final, ela vai ser muito pior, né, para o ano de 2021. E aí vem uma decisão, eu diria, histórica e bizarra, né, que o Bolsonaro afirmou justamente que ele iria zerar os impostos federais, né, tanto do diesel como do gás de cozinha, né, uma medida extremamente populista. Bem claro para vocês, né, novamente, como a gente já falou aqui várias vezes, Bolsonaro nunca teve e acho que nunca terá o quê, né, liberal. Isso aqui está extremamente longe do liberalismo. Isso aqui está longe das propostas que o Paulo Guedes adoraria fazer. Não, né? Está colocando aí tudo de lado, né? E deixando a política, deixando a condução nas mãos de Jair Bolsonaro, né? Da pior maneira possível, né? E por que é histórico esse reajuste de preços? Por que é histórico essa renúncia
zerar, né, esses impostos federais. Porque do ponto de vista jurídico, quando a gente faz uma renúncia, né, quando a gente abdica de uma receita, você tem que ter uma compensação. E qual que era o principal temor da equipe econômica, principalmente de Paulo Guedes? Era que de onde sairia o dinheiro? A gente não tem mais dinheiro, não tem mais de onde cortar. E ainda, né, não tendo mais de onde cortar, tem um fato terrível aí no meio, né, que a gente precisa urgentemente dar andamento ao auxílio emergencial para muitas pessoas que estão passando fome. Ou seja, é mais uma receita que a gente não sabe de onde vai tirar, como que a gente vai fazer. E aí, no meio disso tudo, desta medida populista, histórica do ponto de vista jurídico, por quê? Quando eu renuncio a essa receita, eu tenho que ter uma contrapartida. Qual foi a decisão de Bolsonaro? Atingir justamente um dos setores mais críticos no sentido de criticar mesmo, de ir contra, que foi justamente elevar a tributação dos bancos. Né? Então foi uma medida também impopular e que está mexendo com um setor que se manifesta e que tem um grande peso, né, para a condução do que vai ser a política daqui para frente. Né? Então mexer com esse pessoal não é muito bacana. E logo veio a resposta desse pessoal. Fiquem tranquilos, o Bolsonaro é bonzinho. Logo, logo ele vai cortar esse imposto, a gente abaixa esse imposto e vai estar tudo certo. Eu duvido muito. Eu duvido muito, para ser sincero. E lógico, a gente teve resultados aí extremamente negativos. Falando da PEC, o que aconteceu com a PEC, né? O que aconteceu com essa proposta do auxílio emergencial. Foi votado no Senado, está sendo votado no Senado, e a ideia, na verdade, é mudar um pouquinho a regra do teto de gastos, o que justamente está tirando o sono de Paulo Guedes e dos principais investidores. Lembra que eu falei da questão fiscal? A gente precisa manter a questão fiscal para atrair investimento externo, porque a gente não tem mais de onde angariar recurso. E vem justamente nessa proposta tirar o Bolsa Família, que é um dos benefícios, do acumulado do teto de gastos. O que significa isso na prática? Significa que o teto de gastos passa a não ter um limite. Será daqui para a Lua, daqui para o universo, onde a gente não consegue mais alcançar. Não tendo limite, né, para esse tipo de gasto, não tendo um arcabouço, ok? Orçamentário para isso, o que acontece? A gente não vai conseguir ter receita para o futuro. E isso tira o sono de qualquer economista, de qualquer atuário que escute esse tipo de provocação. Tá? Então a gente está numa situação bem complicada, uma briga interna aí no Ministério da Economia e uma briga, inclusive, com a própria política, né? Com a própria política Jair Bolsonaro e suas decisões malucas e bizarras. Então, o maior temor de Paulo Guedes, que já estava brigando por conta da interferência na Petrobras, se concretizou. E aqui para falar para vocês o que todo mundo pergunta. Paulo Guedes cai ou Paulo Guedes fica? Vou falar o que eu sempre falei para vocês. Se o Paulo Guedes está vendido, se o Paulo Guedes acredita no que Jair Bolsonaro fala, ele vai ficar e ele vai continuar sangrando até o fim. Queimado ele já está. O mercado financeiro já falou para o Guedes. Tchau, tchau. Academicamente falando, Paulo Guedes também. Tchau, tchau. Ninguém vai querer suas implicações, seus estudos na área de política pública. É triste para alguém que tem uma classificação, né? Tem muito estudo, é um Chicago Boy aí, mas foram escolhas pessoais. É isso que eu posso falar para vocês. Foram escolhas pessoais. Então, o momento é muito crítico, tanto do ponto de vista econômico, jurídico e principalmente perspectiva de futuro. Dado, inclusive, todas as marcas, todos os recordes que a gente bateu com a Covid, com os mortos que foram acometidos por essa doença, né? Passando aqui, a gente ultrapassou, né, se não me engano, na quinta, Guilherme, na sexta-feira, a gente ultrapassou a marca, né, dos Estados Unidos e a gente virou o epicentro da doença. Né? Então, não é à toa que estão sendo utilizadas, né, estão sendo feitas medidas de lockdown. A gente precisa de espaço, a gente precisa respirar literalmente. Né? Precisa ter UTI para atender, para que mais pessoas não morram.
E por isso é importante também investir e sempre brigar pelo quê? Pelo único, né, pela única defesa contra essa arma biológica, que é justamente a vacina. E a gente está longe de ter para todo mundo. Então, do ponto de vista jurídico, aqui vou até complementando o Guilherme vai fazer suas considerações aqui. Esse é o cenário. É um cenário bem triste, bem cruel, e que a gente está caminhando para piorar ainda mais esse resultado que a gente teve nessa semana de um PIB de menos 4,1%. Tá bom? Diga lá, Guilherme. Não, você fez um bom, né, um bom resumo, Nathalie, desse quadro difícil que a gente está vivendo. Aliás, no meu ponto de vista, né, quando a gente for estudar esse período, talvez será classificado como um dos piores, se não o pior período da história do Brasil. Acho que a gente não tem noção do que está acontecendo como sociedade. Acho que a gente ainda não entendeu e nem talvez, né, ainda tenha a capacidade de entender tudo o que está acontecendo em termos de não só destruição de vidas, mas de estrago mesmo na política econômica do país, na política como um todo do país, né? São erros grosseiros todo dia, né? E é um lastro de destruição que esse governo vai deixar, independentemente desse governo chegar ao final dele, no ano que vem, ou ele até poder ser reeleito. Ou seja, talvez a gente realmente ainda não tenha a noção do grau de destruição que a gente está vivendo no Brasil, né? Aos poucos, quem sabe, a sociedade comece a entender, né, um nível de destruição. Porque efetivamente, se a gente parar para pensar nesses 2 anos de governo Bolsonaro, o que esse governo entregou? Nada. Esse governo não entregou nada, ele na verdade desestruturou setores. Ele desestruturou o setor de proteção do meio ambiente, na economia é um erro diário atrás do outro, né? O Bolsonaro, ele bate cabeça com todos. Aliás, esse é o governo da mediocridade em todos os aspectos. Se um ministro vai bem, o Bolsonaro não gosta e ele acaba demitindo porque esse ministro começa a aparecer mais que ele, né? A regra nesse governo é que o ministro seja medíocre, ou seja, quanto mais medíocre, melhor. E quanto mais medíocre e quanto mais erros fizer e mais agradar o nosso, né, capitão, mais firme você fica no cargo. Por isso que, né, Paulo Guedes não cai, por isso que, né, Néstor Araújo não cai, por isso que Salles não cai e assim por diante. Né? Ou seja, se o ministro fizer alguma coisa razoavelmente boa ou razoavelmente dentro do que se espera de um gestor, digamos, gestor minimamente competente, ele cai. Então, nesse sentido, né, o Paulo Guedes, ele simplesmente não cai, porque não importa mais, a reputação dele já foi pro brejo faz tempo, né? Tem que ser muito, tem que ser muito cínico ou muito desinformado para acreditar que se trata de um governo que fará medidas, que fará reformas liberais, não é. E, aliás, eu nunca vi um ministro da Economia, né, tomar tantas e fazer tantas lives com o pessoal do Banco BTG, com o setor financeiro. De repente a gente tem uma intervenção complicada na Petrobras e ali uma operação muito suspeita, né, que inclusive a CVM vai investigar agora e não vai dar em absolutamente nada, mas uma operação extremamente suspeita de anônimos ali na Bolsa de Valores que lucraram, né, muito com uma possível informação ali, né, ou seja, o famoso insider trading, insider information, né, ou seja, que a sociedade brasileira, infelizmente, assim, ela nem sabe o que está acontecendo. E por isso que eu digo, Nathalie, que eu não quero acusar ninguém, eu não quero falar absolutamente aqui nada de maneira leviana, mas eu não sei, às vezes, qual é o objetivo do Paulo Guedes. Talvez o objetivo do Paulo Guedes não seja entrar para a história de maneira positiva ou fazer reformas. Talvez o objetivo dele já esteja sendo feito, né? Não sei, né? Entendedores entenderão o que eu acabei de dizer, né? Fazer, né, live com o pessoal do sistema financeiro, de banco, etc, né? Depois você pode até explicar para o pessoal, né, a teoria da porta giratória, que você sabe muito bem, né? Que agora perdeu total sentido no Brasil, né? Perdeu total sentido, eu deixo para você explicar a teoria. Ela é invertida agora, né, Guilherme? Ela Totalmente. É invertida. Totalmente, eu deixo para você explicar a teoria da porta giratória, que você vai explicar melhor que eu. Mas, de qualquer forma, ou seja, é um governo muito ruim, é um governo muito incompetente, é um governo que simplesmente tem, digamos, né, a obsessão de um presidente
que é um candidato o tempo todo em apenas se reeleger e se manter no poder, e um segundo, né, uma segunda preocupação, que é blindar a sua família. Blindar a sua família, que evidentemente é corrupta. Que a gente precisa colocar as palavras aqui nos lugares certos. Né? Ou seja, desculpa ter que ser muito inocente ou fazer uma ginástica enorme para tentar justificar a compra de uma mansão de 6 milhões de reais, né, de um Flávio Bolsonaro, de um senador da República que consegue juros, né, muito, que ninguém consegue quando vai financiar um apartamento, juros, um apartamentozinho, uma casinha ali num bairro de subúrbio, num bairro de periferia, ninguém consegue um financiamento mas tão camarada assim, e mais ainda, e que acaba tendo que pagar ali parcelas que comprometem mais de 30% da própria renda dele, né, se for pegar ali a renda declarada. Então assim, o Brasil, ele tá talvez de uma forma tão, digamos assim, tá tão maltratado, a sociedade tá tão cansada, apática, a gente tá, digamos assim, talvez sofrendo tanto, que as coisas são tão explícitas, e a gente, infelizmente, tá vendo absolutamente tudo acontecendo na nossa frente e a gente não reage. Aliás, só para fazer um comentário, que você muito bem falou em relação à nossa queda do PIB e comparou com a queda do Reino Unido, né? Que a gente precisa também, como sociedade, entender que uma coisa é o Reino Unido ter uma queda no PIB, e outra coisa é o Brasil ter uma queda de 4%, sendo que o Brasil é o 7º país mais desigual do planeta. O Brasil é um país de 14 milhões de desempregados. O Brasil é um país em que 13 milhões e meio de brasileiros vivem e R$ 45 mensais. Então uma queda no PIB de 2% aqui pesa muito mais pra gente do que qualquer queda em qualquer país rico, porque a nossa sociedade é injusta e desigual. A gente tem uma grande massa de brasileiros que passa, né, dificuldade e que se encontra numa situação em que realmente são R$ 145 por mês, mensais, de renda de uma família. Isso são 13 milhões e meio de brasileiros que vivem nessa situação. E a gente tem o desemprego aumentando aqui. E a gente tem um presidente completamente numa psicose e um plano, né? Um plano que é um plano cruel sim, de poder e manutenção do poder, em que ele acha que ali dá, né, como ele falou agora nessa semana, né, dá R$ 145 de auxílio emergencial ou R$ 375, é melhor do que nada. É melhor do que nada porque, né, tem gente que passa a quarentena numa mansão de 6 milhões e tem gente que precisa ter esses R$ 145 para passar e chegar ao final do mês e alimentar filho, dar escola, saúde, vestuário, alimentação. Só para fechar esse comentário, Nathalie, hoje mesmo, né, vendo o noticiário aqui, eu vi o noticiário, né, uma moça dizendo que ela não levava o filho dela recém-nascido, um bebê recém-nascido, né, há mais de um ano. Ou seja, recém-nascido, com praticamente um ano, né, um ano e poucos meses, ela não levava ao médico. Ou seja, imagina uma criança que na fase que mais precisa ir a um pediatra, ela não levou porque não tem condições, porque não tem acesso. Então, assim, é uma situação muito grave que a gente está vivendo, são erros grosseiros de um governo extremamente incompetente, talvez para ser aqui um pouco leve, mas eu acho que eu posso afirmar já, é o pior governo da nossa história, da história da República Brasileira, e digo que é um governo pior sim que os governos da ditadura militar, porque os governos da ditadura militar, eu faço esse parênteses, foram governos autoritários, não democráticos, porém, num contexto de Guerra Fria, num contexto de um mundo diferente, de um mundo bipolar, e que, por mais que tenham sido extremamente corruptos e extremamente, né, violadores de direitos civis, alguma coisa eles entregaram no campo da infraestrutura do Brasil, da infraestrutura de estradas, ou seja, em algum plano do desenvolvimento econômico do país. Esse governo nem isso. Esse governo, aliás, ele flerta com o autoritarismo o tempo todo. Gosta de ser autoritário, gosta, né, de tomar medidas, né, bastante preocupantes, como a gente viu e vai falar aqui logo mais, né? Mas é um governo muito ruim. Para mim, eu estou convencido, é o pior governo da história do Brasil. É pior que o governo Geisel, é pior que o governo Médici, é pior que o governo Castelo Branco, consegue ser. Porque é um governo que não entrega absolutamente nada. E pior,
no nosso momento mais duro de uma pandemia, não está nem um pouco preocupado em desenvolver um plano de vacinação para simplesmente ajudar os brasileiros. É um governo que mata brasileiros. Esse governo, ele mata brasileiros. Esse é um governo que, sim, ele diretamente tem culpa. A nossa mortandade, ou seja, esse morticínio que está acontecendo no Brasil, a gente vai chegar... Isso são estimativas do Ministério da Saúde, pasme. O Ministério da Saúde tem esses dados. Essa semana o Ministério da Saúde, né, disse isso internamente, que eles estimam que daqui uma semana e meia vamos ter 3 mil mortos por dia. E eles acham isso normal. E a gente tem o governo federal com o presidente falando contra a única arma que a gente tem hoje, que é, se a gente não tem vacina, é o distanciamento social. É o uso de máscaras, mas temos um presidente que fala inclusive contra a máscara. Ou seja, o Ernesto Araújo ele tinha o objetivo de transformar o Brasil em pária. Conseguiram mais do que isso. O Brasil virou um perigo para o mundo, porque nós viramos uma bomba biológica. Aliás, eu gostaria de dizer que é sim para todo mundo ficar preocupado, porque o vírus, ele luta para sobreviver. E como o vírus luta para sobreviver, ele vai tentando se aperfeiçoar e sofre suas mutações. Eu não sou infectologista, eu não sou especialista na área, eu sou jurista, é minha outra área, mas isso qualquer pessoa minimamente informada vai conseguir entender que o vírus, na verdade, ele é um ser que está lutando para existir. E quando a gente faz as medidas de distanciamento, a gente luta contra esta luta deste vírus, para ele não se propagar. Mas no Brasil ele encontrou o playground dele. Ele encontrou a fonte de sobrevivência dele. Porque aqui o vírus, ele vai conseguir o quê? Fazer o que ele está fazendo. Estabelecer várias mutações e conseguir aqui se aperfeiçoar e se tornar mais ainda, né, contaminante e mais ainda contagioso, porque simplesmente a gente está aqui num delírio social, num delírio completo. O mundo inteiro fazendo uma coisa e o Brasil completamente delirando numa psicose que é assustadora. Isso vai fazer com que a gente morra mais. O Brasil vai daqui a pouco bater 500 mil de mortos. Porque essa compra de vacinas que o capitão prometeu agora, essa compra de vacinas, ele chegou tarde. Tem outros contratos para cumprir. A Pfizer vai entregar as vacinas que ela foi produzindo para os outros que já chegaram. O Brasil está o último da fila. Até essas vacinas chegarem, até elas serem distribuídas, ou seja, até lá, a gente já chegou a 500 mil de mortos, 500 mil de brasileiros mortos. É um país em luto. É um país em que já se estima que praticamente de 70% a 75% da população inteira do Brasil terá um parente morto por Covid. Ou seja, é o que a gente está fazendo, é o que a gente está vivendo. É um presidente que completamente é mais do que incompetente. É cruel, é um assassino, é completamente é um louco desvairado. E quando tem denúncias de corrupção contra a família dele, o que ele faz? Ele joga o balão de ensaio dele, ele joga o mimimi, ele fala algum absurdo que infelizmente a gente como sociedade já se acostumou. Ou seja, tem cabimento um presidente chegar e falar parem de mimimi, parem de choradeira, vai falar isso no velório. Vai falar isso no cemitério. Mas ele fala isso justamente na semana que o filhinho dele consegue comprar como um passe de mágica, porque chocolate da Copenhague deve valer ouro, né? Porque ele vendeu a franquia dele e comprou uma mansão de 6 milhões. A gente está perdendo, a gente está fazendo bobagem, Nathalie. Estudar é bobagem. A gente tem que comprar a franquia da Copenhague. A franquia da Copenhague vale muito. Você vende, você compra uma mansão de 6 milhões de reais. E aí, no dia que isso acontece, ele solta essas barbaridades dele, porque ele sabe que vai tomar, né, espaço na mídia. Ou seja, e nisso tudo, a gente tem o Poder Judiciário limpando a barra do filhinho dele, o STJ limpando a barra do filhinho dele, o STF com o senhor Cássio Marques, Gilmar Mendes, né, enterrando, sepultando, jogando pá de cal, jogando tudo que for possível na Lava Jato. A Lava Jato virou bandida. Né? Ou seja, a Lava Jato ela se resumiu no Brasil a Moro, Lula, Bolsonaro. 5 bilhões de reais que ela devolveu não existe, Marcelo Odebrecht não existe, né? Andrade Gutierrez não existe, né? Tudo isso não existe, né? A Lava Jato ela virou uma grande bandida porque ela prendeu o Lula injustamente e agora está caçando o Bolsonaro, né? Lula e Bolsonaro dando as mãos contra a Lava Jato. É uma situação caótica que a gente está. O Brasil ele é mais do que um Titanic, né, rumo ao iceberg, né? O Brasil ele tá assim, ele tá com o pé acelerado rumo ao abismo e nós estamos morrendo.
nós estamos morrendo. Então, nesse quadro, que é um quadro sim de pesadelo, a sociedade, ela precisa acordar. Ela precisa acordar, porque se ela não acordar, só para fechar isso mesmo, Nathalie, se ela não acordar, é aquilo. A minha avó, a sua mãe, a minha mãe, a sua tia, o seu tio, o seu primo, alguém vai morrer. Ou a gente mesmo. Alguém vai morrer. Em Araraquara, aqui em Araraquara do estado de São Paulo, a gente chegou a 7 dias, a média de 7 mortes diárias. Se você pegar uma cidade como Araraquara, do porte de Araraquara, 7 mortes diárias, isso é escabroso. Isso é uma coisa inimaginável, nem dos piores pesadelos numa guerra. A gente não sabe o que está acontecendo. Infelizmente, o Brasil normalizou a tragédia. O Brasil vive uma tragédia diária. Nós estamos morrendo e estamos deixando nos matar. Graças à má condução de um Cínora. Bolsonaro não é um mal político, né? Saudades do Maluf. Não é um mal político. Saudades da velha corrupção, né? Que matava a gente em silêncio e bem lentamente. Não, esse aqui mata bem rápido e de maneira bem cruel, né? Ou seja, a gente precisa acordar e ver o que está acontecendo. E o que está acontecendo é muito grave. Por isso que eu acho, Nathalie, que o Paulo Guedes, no fundo, ele não está nem aí. O Paulo Guedes, ele está... Deixa pra lá. Enfim. Mas falando de Paulo Guedes, falando da mansão, Guilherme, só para vocês terem ideia, tá? Um brasileiro médio com uma renda média, né, na média da sociedade, demoraria 4.000, eu falei direitinho, 4.000 anos para pagar a mansão que foi comprada por Flávio Bolsonaro. 4.000 anos. Assim, é totalmente fora do parâmetro da realidade de qualquer brasileiro, eu diria. Né? Porque a gente não tem condição, que foi justamente o que o Guilherme falou da questão de juros, da questão de tudo que está por trás disso. Tudo que está por trás dessa pequena compra, né? E se a gente for pensar ainda também, Guilherme, do ponto de vista de juros mesmo, então aqui falando de inflação, a gente tem aqui, eu vou falar para vocês, um cenário onde a inflação vai disparar, não só por conta, né, dos preços que estão represados, porque a gente passou essa inflação adiante, a gente segurou preços, a gente deu um estímulo para as pessoas que passaram a consumir mais em questão de alimento, que talvez não seja algo temporário, mas principalmente porque o Banco Central vai ter que aumentar os juros. E logo, se não for amanhã, vai ser na próxima reunião do Copom. Né? Então, isso também é preocupante, a gente vai ter um juros alto, a gente estava com taxas muito baixas de juros, sempre falei para vocês, descolada da realidade de mercado brasileiro. Então, é que nem o Guilherme falou, colocamos o pé no acelerador em todos os aspectos. Vão acelerar índices negativos, a realidade econômica, a questão de mortos, né? Tudo isso a gente está, né, passamos do abismo, Guilherme. A gente deu um passo além do abismo, né? Acho que essa é a melhor expressão. Né? Então, a gente tem isso também ao longo dessa semana. E, Guilherme, como você comentou da impunidade, né? A gente teve no meio disso tudo ainda, né? A PEC da impunidade, né? E aqui justamente na Alesp, a gente teve também aquele caso bizarríssimo e a decisão bizarra de punição do deputado que cometeu assédio, né? Com a outra deputada, que eu nem gosto de citar nome, Guilherme, enfim, por motivos aqui midiáticos, vamos falar assim, né? Então a gente teve esse fato que também foi, assim, somado a isso, né? É o pior dos mundos. Ninguém conseguiria esperar a que ponto nós chegaríamos, né, Guilherme? Você até comentou dos governos aí mais autoritários, né? A dificuldade que a gente teve, mas a gente teve investimentos em infraestrutura. E aí, só para fechar justamente essa questão, Guilherme, a gente teve também dificuldades, né, no próprio antigo Ministério da Fazenda. Tinham brigas pesadas, tá, entre o Ministério da Fazenda e os presidentes, né, autoritários, queriam fazer o que eles queriam. Mas, assim, você tem figuras como Delfim Neto, né, Maria Henrique Simons, que falaram, não, do ponto de vista econômico está errado. A gente não vai crescer, a gente não quer crescer, então a gente vai fazer... Delfim Neto era um dos economistas mais respeitados por toda a cadeia militar. O que isso não acontece com Paulo Guedes. Então, são também realidades diferentes. Era isso que eu queria lembrar e comentar, Guilherme, para a gente também justamente fazer esse paralelo, né? É importante fazer isso.
E, Aliás, deixa né, eu... queria que você... Diga, diga. Não, só pegar esse gancho, porque eu não lembro aqui, desculpa quem fez o apontamento, mas eu queria me fazer só um pouco claro em relação a essa comparação que eu fiz, porque é o seguinte, gente, ninguém está falando que a ditadura foi boa. O que eu estou dizendo é o seguinte, a ditadura tem um contexto. Ela tinha um contexto que era um contexto de Guerra Fria, Revolução Cubana tinha acabado de ser feita, né? Estados Unidos financiou ditaduras na América Latina, foi um horror, etc. Mas ela tinha um contexto, e a ditadura ela foi um período em que você teve ali uma junta militar praticamente que governou o país com vários, né, presidentes ali. Você não tinha um, né, autoritário ali governando. E apesar da restrição de direitos civis e políticos, e daquele período que durou de 10 anos, de 68 a 78, que foi o período do AI-5, né, a ditadura militar, ela pegou alguma coisa, isso que eu quis dizer. Em nenhum momento eu quis dizer aqui que a ditadura ela foi, digamos, algo a ser comemorado ou alguma coisa. Eu só estou dizendo que o governo Bolsonaro, na minha opinião, ele não entregou absolutamente nada e ele comete erros que são erros tão graves quanto os erros da ditadura, porque o brasileiro está morrendo. Então, eu considero aqui tão grave você perseguir nos porões que ainda existem, né? Basta ver a nossa violência policial, basta ver como é a nossa questão em relação ao racismo estrutural, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. O que tanto mudou assim em relação a algumas coisas, né? Mas, né, por outro lado, né, a ditadura ela entregou alguma coisa em termos de infraestrutura econômica, como a Nathalie bem lembrou. E outra coisa, né, vamos lembrar, o Delfim Neto, que inclusive foi o guru econômico do, né, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Eles se davam e se dão muito bem, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o governo Bolsonaro ele não tem absolutamente nada pra gente virar e falar, não, isso aqui o Bolsonaro fez bem, ó. Porque quando você vai estudar o período da ditadura, você vai falar, a ditadura teve todos esses problemas, todos esses defeitos, todas essas coisas gritantes, mas teve esse campo ponto econômico, etc, veio o quê? Você tem o que encontrar ali. O governo Bolsonaro você não tem nada a encontrar, absolutamente nada a encontrar. Então, eu não lembro quem disse aqui, mas eu não acho nem adequada a comparação, nem pesada, nem nada. Eu acho que a gente precisa deixar a nossa ficha cair, para a gente entender o que está acontecendo. São mais de 260 mil brasileiros mortos. E vão morrer mais. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Não importa É uma guerra, se... é uma guerra. Exatamente. 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 Não importa se os brasileiros morreram na guerra do Paraguai, se morreram na ditadura ou se estão morrendo de Covid aqui. Brasileiros estão morrendo. E 260 mil brasileiros que morreram, eu digo com a total certeza de não estar sendo equivocado. Estas mortes poderiam ter sido evitadas. Esse número poderia ter sido evitado. Nós não precisávamos ter perdido tantos brasileiros como nós perdemos. É isso que a gente precisa entender. Nós tínhamos como fazer diferente. E não era difícil fazer diferente. Mas o presidente não quis. E ele não quer. E ele continua querendo. É esse o ponto que a gente precisa entender. E quando você analisa isso, é sim pior. É pior porque é mais gente morrendo. É o Brasil em colapso. É o Brasil completamente em colapso. Saúde em colapso. E a gente tem uma situação, na Câmara dos Deputados, quando eles vão discutir a PEC do auxílio emergencial, eles cogitam tirar o valor que estava ali fixamente destinado à educação e à saúde. É como se você estivesse falando assim, eu te dou 100 reais, mas eu arrebento o SUS. Eu te dou 100 reais, eu tiro dinheiro do SUS para te dar 100 reais. Então, assim, fica aí com 100 reais, mas enquanto isso eu vou sucatear o Sistema Único de Saúde. O brasileiro precisa entender o que está acontecendo. Então, assim, eu sei que às vezes eu falo aqui de uma forma um pouco forte, um pouco pesada, etc. Mas a gente não está entendendo o que está acontecendo. Simplesmente isso. É inadmissível. É inadmissível. Até quando a gente vai normalizar essa tragédia? E é isso. A gente chega a um ponto em que temos a capacidade de uma desconexão tão grande dos nossos políticos em relação ao que está acontecendo, que eles têm a coragem de discutir uma PEC de auxílio emergencial tirando dinheiro da saúde.
É um negócio que precisa cair a ficha. A nossa ficha parece que não cai nunca. Parece que não cai, parece que a gente realmente assim tá. A gente parece. Estamos de ressaca. Estamos de ressaca, estamos numa ressaca infindável que não termina. Então é nesse sentido que eu quis fazer a comparação, gente, para que ninguém saia daqui falando o Guilherme elogiou a ditadura, pelo amor de Deus. Jamais faria isso e jamais quis dizer isso, que fique bem clara a comparação. Esse governo Bolsonaro entrará para os anais da história como governo que não entregou absolutamente nada. Esse governo veio com uma proposta de destruição e essa proposta de destruição está em andamento acelerado. E isso ele faz, destruir. Isso ele está fazendo. E é o mais engraçado, né, Guilherme? A gente não deixa cair a ficha aqui, mas lá fora já caiu há um bom tempo. Não é à toa que o Tedros Adhanom, como você até bem colocou aqui da OMS, já avisou. A gente é o fabricante de milhares de mutações e isso preocupa todo mundo. E nesse sentido, aí por isso que eu falo assim, poxa, eu queria tanto ter um Biden aqui no Brasil, né? O próprio Joe Biden se prontificou, né, com as doses remanescentes das vacinas da Moderna a encaminhar, a priorizar a América Latina. Porque ele não tá sendo bonzinho, ele está preocupado que a gente leve para lá. E não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Não é só uma questão de bondade. Né? O Biden tem esse lado muito forte, né, Guilherme, de social, político, diplomático, isso é admirável, mas ele também está preocupado com ele mesmo. Né? São declarações assim no nível de preocupação nacional e internacional absurdo, que eu nunca esperava ver isso na vida, né, Guilherme? E Não, aí. a gente ainda pode falar, né, Nathalie? O Biden, ele é fantástico, ele é um super. O Biden é um presidente normal, com bom senso, razoável, não obscurantista, não negacionista, que está no planeta Terra. Só foi a gestão do Biden começar, nos Estados Unidos foi contida. E a vacinação em massa está acontecendo nos Estados Unidos. Para a gente ter noção de como a diferença entre. Você não precisa de um governante fantástico. Você precisa de um governante, primeiro, que não seja, desculpa a palavra, medíocre. Segundo, que não seja um sociopata. E terceiro, que não seja um assassino. Só que nós temos um presidente que passou a vida inteira falando que tinha que morrer pelo menos 30 mil brasileiros, que o Brasil precisava de uma guerra civil, né, que, né, uma mulher não seria digna de ser estuprada, que, né, ele não é coveiro, que vai procurar vacina na casa da tua mãe, que temos que parar de mimimi e choradeira, né, que o Fernando Henrique tinha que ser fuzilado, que mais? Eu preciso, vou passar aqui a noite inteira falando as frases e frases e frases do ex-deputado e agora presidente Bolsonaro. Nós temos hoje um cara que simplesmente, além de cruel e além de corrupto, é um psicopata. É um psicopata, é um homem doente que não consegue sentir empatia, não consegue ter noção do que está acontecendo com o povo brasileiro. Simplesmente isso. Basta a mudança para um político que seja razoável. Razoável. A coisa já muda. Né? Ou a gente vai achar que lá em Israel, o Benjamin Netanyahu, né, o Bibi, ele é fantástico. O Bibi tá cheio de escândalo de corrupção lá complicado atrás dele. Mas ele faz o óbvio. Né? Ele faz o razoável. Aqui não, aqui nós temos um presidente que nos mata e 30% da população, um terço da população que adora quem mata ela mesma. Né? Ou seja, aí é o fanatismo e todas as outras coisas que a gente pode pensar. Mas é desesperador, gente. A gente precisa começar aos poucos aqui a entender isso. Mas acho que alguém falou aqui também, né? É tanta tragédia que é difícil da gente nomear, é difícil da gente organizar, é difícil da gente realmente, né, manter até a sanidade. Né? E aí as pessoas podem procurar, eu não vou me informar mais, deixa pra lá, etc. Bom, o vírus agradece, o vírus continua o seu caminho, o vírus ele só quer existir. Porque o problema é que o vírus, querendo existir, ele nos mata. Né? E ele tem um aliado importante, que é o presidente da República. É difícil, né? Falar uma coisa depois disso, né, Guilherme? Não tem mais o que falar, assim, né? Dada essa circunstância, a realidade que a gente está vivendo. Fora, né, as outras atrocidades, né? Intercalando, né? Brincando aqui com toda a desgraça maior, né? A infelicidade maior, né, Guilherme? Então,
É complicado. Não, É complicado. e fora, De e todos os fora, pontos de né? vista. De todos os pontos de vista. Todos os pontos de vista, e fora, Nathalie, né, que a gente vê que é um país que simplesmente agora a impunidade voltou a imperar, né? Como eu estava falando, a gente vê o STJ dando decisões, né, absurdas para proteger o filho do presidente, né? Porque a gente tem ministros ali interessadíssimos na vaga do Marco Aurélio de Mello que se aposenta em junho. Nós temos o Ministério Público Federal completamente inoperante. O Ministério Público Federal, o procurador Augusto Aras, ele é um advogado do presidente da República. Nós temos o Ministério Público do Rio de Janeiro sendo desmontado. Talvez vocês não tenham visto, mas nessa semana os grupos especiais de investigação do MP do Rio foram desmontados. Principalmente o grupo que investiga o querido produtor, ex-produtor de chocolate, né, ex-vendedor de chocolate, Flávio Bolsonaro. Ou seja, a impunidade no Brasil virou uma regra. O centro, o tal do centrão fisiológico, né, fazendo o seu balcão de negociatas. E a gente pode dizer, né, em tempos de pandemia, tenho a coragem de discutir a tal da PEC da impunidade. Ou seja, em tempos de pandemia, perdendo tempo para se blindar em termos jurídicos e penais, enquanto o Brasil vai morrendo, vai morrendo. Ou seja, né, votaram no Bolsonaro para acabar com a mamata e a corrupção. Nunca a mamata e a corrupção esteve tão forte em seu retorno, tão forte em sua blindagem e tão forte desestruturando instituições do Brasil, como as polícias e como os ministérios públicos. O Ministério Público Federal não consegue fazer as coisas. O Ministério Público do Rio de Janeiro praticamente não existe mais, virou um penduricalho ali, virou apenas uma instituição de proteção da família Bolsonaro. E aqui eu falo, né? A gente viu, aliás, a gente tem que tomar cuidado, né, Nathalie? Porque o pessoal que posta alguma coisa pode ser preso, né? Professores sendo censurados, professores lá na Universidade Federal de Pelotas, porque falaram mal do Bolsonaro, né? Tendo que assinar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, porque simplesmente numa democracia, até onde eu acho que nós ainda estamos, não se pode criticar o presidente da República. Numa sala de aula você não pode criticar o presidente da República. O outro rapaz sendo preso em Uberlândia porque simplesmente escreveu uma coisa, se eu não me engano, no Twitter, né? Ou seja, daqui a pouco a gente vai preso aqui também. Daqui a pouco a gente vai preso. Daqui a pouco vai aparecer a bater alguém aqui na porta simplesmente porque soube que 2 professores aqui estão falando mal do nosso querido capitão ou simplesmente, né, do Ministério Público ou de todas essas instituições que estão simplesmente sendo desestruturadas. Por isso que quando eu falo que existe uma política de destruição institucional no Brasil em andamento, isso é uma realidade e a gente não está percebendo. Existe uma política de destruição institucional no Brasil em andamento, somada a um plano que o Bolsonaro fomenta de caos, porque ele fomenta esse caos, somado ao que nós estamos assistindo, né, de uma cada vez maior influência do bolsonarismo nos quartéis militares de baixa patente, que a gente chama, né, os pesquisadores têm inclusive falado de a bolsonarização dos quartéis militares. O Bolsonaro, ele visita em média, né, ele vai em formaturas em média de 2 vezes por mês dos militares de baixa patente, né? Ou seja, a gente está assistindo um país que aos poucos tem suas instituições enfraquecidas e que fazem até com que o STF tenha que tomar essas medidas que são discutíveis, como foi a medida do Alexandre de Moraes ali mandando prender o deputado Daniel Silveira, porque realmente, se for esperar o MPF, se for esperar a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, nós temos uma homicida na Câmara dos Deputados. Nós temos a Flor de Lis que matou o marido dela, é uma homicida. Hoje nós temos uma parlamentar. O que é uma parlamentar, gente? Alguém que faz leis. É alguém que faz as leis que são de interesse da sociedade, que é uma homicida. Né? E a gente teve agora, né, na Lespe aqui de São Paulo, ganhou férias, né? O deputado ganhou férias. Né? Ele vai lá, ele assedia na Câmara. Ou seja, todo mundo vê. Ele assedia na Câmara,
eu estou falando, a câmera pegou, ali para não confundir, né, a Assembleia, ele assedia, todo mundo vê o assédio, e o que acontece? Ele toma uma suspensão de 100 e pouco dias, com o seu gabinete ainda funcionando. O que isso significa, gente? Que ele vai despachar de casa, que ele vai continuar trabalhando em casa, articulando, falando no celular ali com as suas lideranças políticas, etc. No gabinete aquela festa, 10 mil reais, 15 mil reais, aqueles salários gordos que são pagos com o seu, o meu, o nosso dinheiro. Ou seja, né, o brasileiro, além de estar sendo morto, ele está sendo digamos assim, um recibo de otário impressionante, impressionante. Eu fico não só triste, mas que eu realmente fico muito bravo, porque a gente está sendo morto e roubado o tempo todo. Enquanto o presidente fala, é melhor 100 reais do que nada, o filhinho dele compra uma mansão de 6 milhões, é um negócio escatológico, né? Enfim, a gente está assistindo esse processo de destruição das instituições brasileiras, lentamente, gradualmente, e a sociedade está dormindo e deitada, como diz o nosso querido nacional, em berço esplêndido. Guilherme, acho que fez um bom respaldo aqui, né, de tudo, todas as atrocidades fora, né, a crítica que é muito importante ao momento que a gente está vivendo, a questão do número de mortos, as implicações políticas que são, assim, terríveis, né, e a gente precisa parar para pensar, precisa parar para digerir isso um pouco. É muita informação, é muita coisa acontecendo e a gente não dá conta. Chega um momento que não dá conta. Então, Guilherme, deixa aí, se você quiser fazer também mais algum comentário, fica à vontade nesses últimos minutinhos aqui. Eu tô vendo o pessoal aqui mandando a carinha de palhaço, porque tá se sentindo otário. Então, só para vocês se sentirem mais otários ainda, vocês estão pagando uma viagem de uma delegação brasileira a Israel para ir dar uma olhadinha num tal de um spray milagroso contra a Covid. O mundo inteiro indo atrás de vacinas. O mundo inteiro, os governantes do mundo inteiro tentando fechar contratos para comprar vacinas. E nós estamos pagando com dinheiro público uma delegação de brasileiros para ir lá em Israel, nem Israel dá atenção para esse spray. Nem Israel dá atenção para ver um tal de spray milagroso que talvez seja a nossa próxima cloroquina, né? Talvez seja aí, né, o sucessor da nossa hidroxicloroquina. Então, se você está se sentindo otário, então durma nesse sábado mais otário ainda, porque pagando uma viagem para uma delegação de, se eu não me engano, são 10 brasileiros, contando o nosso querido, né, e competente Ernesto Araújo, para dar uma olhadinha lá no spray. E olha, eu não duvido deles voltarem vacinados, viu? Não duvido deles conseguirem uma vacina lá e voltarem vacinados e ficarem aqui falando contra a vacina e falando contra o uso de máscara, que para nós, 7º país mais desigual do planeta, um dos países mais injustos do planeta, que só está atrás dos países da África subsaariana, que tem como maior força e única coisa que nos resta é o uso de máscara. Infelizmente. Infelizmente. É complicado, né, Guilherme? É a futura ozonioterapia modificada para spray, né? Fora o gasto, né, que a gente teve com a hidroxicloroquina e tudo, ivermectina, enfim lá. O que é para verme? O tratamento que é para verme, que não é para o vírus, né? Fora o custo que a gente teve nesses coquetéis, enfim. Só para fechar, Guilherme, do lockdown, acho que é importante a última dúvida a gente encerra. Por que demorou tanto a questão do lockdown? Tem o fator político, tem muita gente que vai quebrar, né? Então, qual que é a perspectiva do futuro? Qual que é a perspectiva de um lockdown, né, dessas questões futuras? Como que vai funcionar o mecanismo? É exatamente como a gente falou lá atrás. Abre, fecha, colapso da UTI, desespero, abre, fecha. Não adianta, né, fazer lockdown, não adianta... a gente sempre fala, né, o burro velho não engata a marcha, né, Guilherme? Não adianta, a gente fala, as pessoas não entendem, ou as pessoas cansaram ou não querem entender. É distanciamento social, é máscara. Vai sempre abrir, fechar, e as pessoas não respeitam. As pessoas saem na rua como se não houvesse um amanhã. E não vai haver, né, se você morrer, ou principalmente se você levar esse vírus para casa. Então tem o fator político, tem o fator econômico, que muita gente vai quebrar, muita gente já estão quebrando, e a condução vai ser essa: abre, fecha, alivia o sistema, né? Abre o hospital de campanha, reverte tudo,
isso só melhora se a gente tiver vacina. Só. Não tem outra saída. O Guilherme falou para vocês, é vacina. Não tem jeito. Com lockdown, sem lockdown, esse é o Brasil. Isso é o Brasil. Não tem jeito. E só mais uma informação, Nathalie, sobre isso, porque convido a todo mundo a dar uma procuradinha aí na internet. Ontem, sexta-feira, saiu, né, uma medida do governo federal dizendo o seguinte, que, né, a Secretaria da Cultura do Estado da República Federativa do Brasil apenas destinará recursos para cidades que não tenham feito lockdown. Ou seja, né, o governo brasileiro, o governo federal, ele está punindo cidade que faz o lockdown das formas que ele pode. É o que o governo Bolsonaro quer. O governo Bolsonaro ele quer transferir culpa, caos, o governo Bolsonaro tem claramente uma coisa, um projeto pessoal de poder. E aí, só uma coisa, gente, só para fechar isso aqui, porque muitos de vocês podem se perguntar, mas gente, como é que pode, né, todo mundo embarcar nessa, o projeto de poder de um homem, o projeto de poder de um presidente, por que Paulo Guedes, por que sei lá, tanta gente embarca nessa? Porque o presidente da República, além de ser presidente da República, ele é um grande empregador, ele nomeia, ele dá empregos, e estes empregos que são dados para todo mundo que está nesse governo federal, são empregos muito bem pagos, de ordem de 8, 10, 12, 20 mil reais. Então nós temos o quê? Um bando de puxa-sacos, um bando de incompetentes que continuam apoiando esse governo. Por quê? Porque ganham dinheiro com este governo. Ponto final. E é um projeto unipessoal de poder de um homem que está custando pelo menos 260 mil brasileiros que não estão mais aqui com a gente nesse dia. E vários outros que não estarão. Ou seja, a Secretaria de Cultura, ela não vai destinar recursos para artistas, para projetos de cultura, para projetos que seriam fundamentais e importantes num período em que as pessoas estão cansadas, depressivas, solitárias, em casa, passando dificuldades, coisas para animar a alma, coisas para enriquecer a alma. Ela não vai passar para cidades que fizerem lockdown. Ou seja, a Secretaria de Cultura do Brasil, o orçamento que é seu, que o dinheiro é público, é seu, é meu, esse dinheiro só vai ser passado para a cidade que obedecer Jair Bolsonaro e não fazer nenhum tipo de medida restritiva. Porque Jair Bolsonaro trata o dinheiro como se fosse dele, né? Aliás, essa semana ele também, né, Nathalie, ele mentiu em relação, né, aos recursos que ele destinou aos estados, como se isso, inclusive, fosse uma espécie, né, de bondade dele. Isso não é bondade dele, isso é obrigação dele. Isso é obrigação dele. Ele é presidente, o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso. O dinheiro é público, o dinheiro não é dele. Ele não é assim, eu vou te dar se eu quero ou não. Você não vai, o dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso, isso aqui é uma federação. Mas o Brasil está de ponta cabeça para baixo. O Brasil está passando um momento muito difícil. E ele precisa que a gente acorde. O Brasil precisa que a gente acorde. E a gente, infelizmente, está numa situação muito difícil. Eu fico até sem palavras, Nathalie, porque realmente o que eu vejo daqui para frente, infelizmente, eu gostaria de passar uma mensagem de conforto para todo mundo, passar uma mensagem para terminar o sábado bacana, contente, mas não dá. Daqui para frente, eu só vejo piora. E do jeito que está indo, é num ritmo acelerado. Mas na Câmara dos Deputados ninguém vai dar um processo de impeachment. Por que vai dar um processo de impeachment? Tá um jogo de ganha-ganha na Câmara dos Deputados. Deve estar maravilhoso na Câmara dos Deputados, o pessoal discutindo ali se blindar, né, como é que eles podem ficar impunes, quais emendas eles vão pegar. O Bolsonaro é lindo para eles, porque eles ganham dinheiro com o Bolsonaro e ainda ficam protegidos contra a justiça. Para que eles vão dar impeachment? Eles têm lá os apartamentos funcionais, suas mansões, suas casas, de 6 milhões ou não, etc. Né? Ou seja, nós somos muito infelizes, para não dizer outras coisas, né? Infelizmente. Bom, Guilherme fez aqui as considerações. Obrigada, Guilherme. Importante, né? A gente sempre alertar. Acho que esse é o nosso grande objetivo aqui, ajudá-los a entender aos pouquinhos, né? Gradualmente, a gente vai conversando. Fico feliz aqui sempre com os seus comentários, Guilherme, sempre ajuda bastante. Mas, por enquanto, para esse sábado, aos pouquinhos, a gente vai conversando com vocês. E por hoje, não sei, não é a melhor expressão, né? Mas é só.
por enquanto é só. Então, agradecendo a todos vocês que assistiram, obrigado sempre pelo carinho, pelas perguntas, a gente sempre está tentando colocar aqui no meio da conversa, mas se ficar alguma coisa, sempre nos procure para poder tirar alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, e a gente ajuda vocês. Então, muito obrigada pela participação de todos, principalmente o nosso convidado aqui, que é o Guilherme. Super obrigada. Obrigado, Nathalie, como sempre, é sempre uma alegria, né, discutir aqui, fazer esse bate-papo, e é isso aí, gente, ó, máscara salva a vida, distanciamento salva a vida, informação salva a vida. Vamos fazer os três. A gente precisa. E se cuidem, todos. Sempre. E até. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.